Vamos lendo a partir do versículo 1. Eu estou lendo no NVI. Nós vamos estudar a partir do versículo 9, na verdade, mas... Obrigado, mister. Aceito. Onde estamos? Capítulo 6, 7 e 8. Capítulo 6 trata de quê? O relacionamento do salvo com a natureza pecaminosa. Capítulo 7 fala sobre o salvo, o justificado, o perdoado e seu relacionamento com a lei de Moisés. Ok? Capítulo 8 trata de quê? O salvo, o justificado e seu relacionamento com uma pessoa, o Espírito Santo. Ok? E capítulos 6, 7 e 8 fala sobre salvação do poder do pecado, não é? 1 a 7 trata de salvação da penalidade e 6, 7 e 8 fala sobre salvação do poder na vida de uma pessoa justificada. É a segunda fase da salvação. Nós vamos também ver rapidinho, nesses versículos hoje, a terceira fase, a salvação da própria presença do pecado. Ou pode ser justificação 1 a 6, 7 e 8, a santificação e a terceira fase seria a glorificação. Vamos lá lendo. Capítulo 8, versículo 1. Você vai lendo na sua Bíblia. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E, assim, condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós justificados, nós que não vivemos ou andamos segundo a carne, orientados, subjugados, conforme a carne, mas nós justificados que andamos segundo ou conforme as orientações do Espírito, ok? Quem vive, não salvo aqui, quem vive anda habitualmente, caracterizada, constantemente, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja, ou as coisas que a carne deseja. Mas, e que contraste, quem vive, anda habitualmente, constantemente, deliberadamente, porque quem vive de acordo com o Espírito, uma pessoa salva, somente pode dizer, tem a mente voltada para as coisas do Espírito, ou para o que o Espírito deseja. A mentalidade, voltando para falar de versículo 5, a mentalidade dessa pessoa que pensa assim, a mentalidade da carne é morte, ou leva para a morte, mas a mentalidade, agora falando sobre a segunda pessoa que vive segundo o Espírito, mas... Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Não tem condições. Quem é dominado pela carne, pela natureza pecaminosa, não pode agradar a Deus. Está falando aqui em versículo 8
sobre uma pessoa com uma só natureza, uma pessoa não salva. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, e nós sabemos que 8 está falando sobre uma pessoa não salva, por quê? Por causa de versículo 9. Então Paulo diz, mas versículo 8, não descreve vocês justificados. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Vocês são totalmente diferentes. Eles são não salvos, você é salvo, você tem o Espírito. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Agora, uma suposição, que é uma coisa que deve caracterizado cada pessoa salva. Vocês não estão sob o domínio, a escravidão, autoridade, governo da carne. Vocês estão sob o domínio do Espírito Santo, que obviamente habita em você. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ok, vamos parar por aqui, vamos ver até onde nós vamos chegar. Deixe-me aumentar o tamanho da fonte aqui. Quando você fica mais velho, você tem que fazer essas coisas. Ok. Versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne. Essa é a provisão, a promessa, a beleza, o privilégio do salvo de não viver sob o domínio da carne. Esse é nosso privilégio. Deus tem providenciado tudo, como o irmão orou, o Senhor tem feito tudo o que Ele pode fazer, tudo o que é necessário para nós não sermos escravizados, dominados, esmagados, humilhados pela natureza pecaminosa. Ele não fez assim, removendo essa natureza, mas nos dando uma posição em Cristo, capítulo 6 e o primeiro versículo de capítulo 8, nos dando uma nova posição, nos dando uma nova natureza, nos dando uma nova pessoa e nos dando novas orientações na palavra, especialmente Romanos 6, 7, 8, Gálatas 5, Efésios 5. Especialmente tratam desta questão. Todo versículo que nós lemos na palavra, capa a capa, vai de alguma forma nos ajudar em santificação. Vai nos dar verdades para o Espírito, fazer-nos lembrar, para indicar, para convencer, para reprovar, para animar. O Espírito vai usar a palavra que nós lemos de capa a capa, mas de forma mais não sei, densa, mais, sabe, de forma mais restrita. Essas três passagens são absolutamente fundamentais para a nossa compreensão. Não tem outro lugar que em um lugar só está descrito o dinâmico do pecado, como ser cheio, como não pecar, como não ser dominado pela carne. E a suposição de Paulo é que os salvos não são pessoas dominadas pela carne, não são pessoas sem pecado. Não são pessoas sem pecado. Não é uma pessoa que nunca peca. Mas, quando peca, como diz 1 João, capítulo 1, indo para 2, mas se pecarmos,
você percebe que o pensamento dele não é que nós vamos habitualmente, constantemente, normalmente, tranquilamente, com facilidade, pecar, não. Mas se pecarmos, e a mesma coisa aqui, se o salvo, e quando o salvo peca, ele sente, ele sabe, ele sofre, ele vai tendo feito o seu dever de casa, em Romanos 6, 7, 8, ele vai lembrar dos princípios, ele vai aplicar, ele vai parar, ele vai cuidar de forma bíblica, ele vai se arrepender, ele vai se responsabilizar, ele vai chamar o pecado pelo nome, como os bois pelos nomes, ele não vai minimizar, ele não vai defender, ele não vai desculpar, ele vai tratar, ele vai cuidar na hora, na hora, e vai prosseguir, lembrando da palavra de Deus, aplicando, ok? Mas a grande parte daquilo que nós lemos aqui em Romanos 6, 7, 8, e Romanos, e Gálatas e Efésios, é prevenção. É prevenção. É para não pecar. Sim, 1 João capítulo 1 fala sobre se pecarmos, sim. E temos procedimentos e provisão se pecarmos. Mas a grande parte desse estudo, primeiro, é prevenção. É para nem cometer aquele pecado. Em microsegundos, existe essa palavra? Em microsegundos, nosso cérebro incrível, nosso espírito, nossa alma, o espírito onisciente, onipresente, onipotente, vai nos saber em microsegundos, vai nos avisar, vão piscar no painel do nosso ser, vão piscar luzes vermelhas nos avisando, você está numa zona, você está numa área, você está enfrentando uma bifurcação, você vai enfrentar uma decisão, uma oportunidade para pecar. A natureza pecaminosa vai solicitar, vai nos dar um impulso, uma sugestão, uma absurda, vai nos levar, vai acontecer uma inclinação, um convite, mas o Espírito no mesmo segundo vai nos avisar, vai nos fazer lembrar, vai ministrar a sua palavra, mas afinal de contas, quem vai decidir não é Ele. Ele vai fazer a sua parte. Em santificação, não é o Espírito fazendo o que você pode e o que você deve. Não deixe-me esquecer, aqui embaixo ele vai falar sobre, mas se pelo Espírito nós fazermos morrer, o Espírito está envolvido, mas quem faz morrer, não deixe-me esquecer, quem faz morrer as inclinações da carne sou eu. Não mistura o que ele já fez e o que eu tenho que fazer em termos de aplicar, apropriar, obedecer, ok? Então, sempre a melhor coisa é prevenção. E a provisão aqui é para prevenir. É para não, se pecar uma vez, ok, mas não cometer segunda, terceira, quarta, quinta e ser escravizado e se tornar vício e hábito e costume e normal e tranquilo, ok? Mas prevenção é sempre está em vista aqui, ok? Prevenção. Por exemplo, capítulo 6, se eu habitualmente, constantemente, lendo o capítulo 6, memorizando o capítulo 6, tendo vários trechos memorizados aqui, inculcados, embutidos, tendo feito uma tatuagem espiritual na minha mente, espírito e alma, aquela passagem, o que Deus tem feito em Cristo para fazer-me morrer para o pecado. Aí, se eu me considero morto ao pecado, e, consequentemente, eu não apresento meus membros, pecado não vai acontecer, não vai? Concorda?
Se eu não apresentar, não vai acontecer. Se eu não permitir a natureza pecaminosa em qualquer determinado momento, se eu não deixar ela sentar no trono, se eu não apresentar a coroa, se eu não render para ela a autoridade, domínio, poder, jurisdição, pecado não vai acontecer. Entendeu? Então, a provisão é para não pecar. Sempre o mais barato, sempre o mais simples, sempre o mais fácil. O poder está lá, os recursos estão lá, as promessas estão lá, as verdades estão aqui, se nós colocarmos. É para não pecar. Para não pecar. Não como tratar depois de ter uma situação, um estrago, um problema, uma besteira, prejuízos da parte de outros, prejuízos espirituais, coisas que não podem voltar para trás, palavras que não podem voltar, atos, fatos, coisas que não tem solução. O segredo não é, que bom, se eu pecar eu posso confessar, eu posso tratar e tudo vai ser ótimo e tudo vai ser bom. Não, o melhor não é chegar na hora de ter que confessar. Concorda comigo? Prevenção. Sempre atentos, sempre espertos, sempre sensíveis, sempre deixando o Espírito nos avisar, escutando, ouvindo, deixando Ele e prevenindo, virando os olhos, trocando de pensamentos, pensando em coisas nobres, justas, boas, santas, puras, de louvor, louváveis. A solução sempre antes de pecar. Como o irmão orou, não temos que pecar. Então não devemos nos tranquilizar e acomodar e ficar tranquilos. Não, mas se pecar é fácil, é simples, é só confessar, está tudo resolvido. Não. Sim, há essa provisão, mas em muitos casos e muitas situações e muitos pecados, tem outras coisas envolvidas. Outras coisas, prejuízos colaterais, tem problemas. E não temos que chegar até aquele ponto. 99% do tempo, se nós treinarmos, se nós praticamos, se nós aprendermos como andar no Espírito, o tempo todo, o dia todo, espertos, atentos, antenas ligadas, sabe? Olhando de forma certa, pensando de forma certa, pecado não vai acontecer. Sempre há aviso, sempre vemos a coisa chegando, está lá, e como eu falei, o Espírito vai fazer parte dele. Se nós pecarmos, não é porque ele não fez a parte dele, é porque eu não fiz a minha parte. Ok? Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. A atualizada diz, vós, porém, contrastando nós, os salvos, os justificados, com os de versículo 8, vós, porém, não estáis na carne, não estão na esfera da carne, sob o domínio da carne, com uma só natureza. Essa não é sua posição espiritual. A pessoa não salva está na carne. O salvo não está mais na carne. Como nós temos uma nova posição, não estamos mais em Adão, certo? Estamos em Cristo. Também numa nova posição em relação à natureza pecaminosa. Não estamos mais no pecado. Estamos agora no Espírito. Então nós temos de diversas formas, uma nova posição. Ok? Toda provisão que precisamos. Ele não esqueceu de nada, ele providenciou, ele supriu. Nós temos que entender, conhecer, apropriar e pôr em prática. Vocês não estão na carne, mas no Espírito. Se
de fato, o Espírito habita em você. E essa palavra se expressa dúvida? Não. Não está falando assim, eu não sei. Ele está dizendo que, já que o Espírito habita, sendo o caso que o Espírito habita em você, entendeu? Se o Espírito habita em você, vocês não estão na carne. Ok? Às vezes, invertendo a sequência do pensamento, vai esclarecer. Não estamos na carne, estamos no Espírito. Por quê? O Espírito habita. E se o Espírito habita, então aquela pessoa não está mais caracterizada, classificada, contemplada por Deus como na carne. Podemos agir momentaneamente, esporadicamente, é para ser mesmo, raramente podemos agir em algum momento, como eu digo, momento de insanidade espiritual. Nós escolhemos, nós optamos, nós obedecemos à carne, nós obedecemos às inclinações, às sugestões absurdas da carne, do diabo ou do mundo, ou dos três, porque trabalham em conjunto, mas não estamos mais na carne. Se de fato o Espírito de Deus habita em você. Uma pergunta. Como é que... Bom, vamos terminar o versículo 9. E se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Olha só, ele é chamado o Espírito de Cristo. E nos próximos versículos nós vamos ver, ele usa interchangeably, qual é a palavra? Ele usa das duas formas, se o Espírito reside em você, ou se o Espírito de Cristo, ou se Cristo habita. Ele usa da mesma forma. Ok? Se o Espírito, no final de 9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito, essa pessoa não é salva. Ou tem o Espírito, ou não tem. Não tem meio termo, não tem porcentagens, não tem... Entende? A pessoa que tem o Espírito, a pessoa do Espírito, ele não vem em medidas, ele não vem parcialmente, vem depois. Não existe uma segunda bênção, não existe uma chegada do Espírito para habitar posteriormente, não. Tem ou não tem. Todos os salvos têm, sem nenhuma exceção. Nenhuma pessoa não salva tem o Espírito, sem nenhuma exceção. Mas a pergunta que vem na minha mente, sendo o caso assim, cada pessoa sentada aqui, começando aqui atrás do púlpito, eu tenho o Espírito habitando em mim? O Espírito habita em você? Porque essa é a divisa, não é? Essa é a divisa. Tem ou não tem? E se você não tiver o Espírito, se ele não habita em você, não reside em você, não ocupa seu templo, e seu corpo não é o templo dele, você não é salvo. E se ele habita, então nós devemos, vamos dizer, querer saber, o Espírito habita em mim? Alguém pode saber se o Espírito habita ou não? E como? Como saber? Ok? Outros? Primeira coisa, não é porque nós falamos em línguas. Seria bom observar. Porque tem grupos e muitos que dizem, e você sabe que o Espírito chegou e habita em você porque você fala em línguas. Só rapidinho.
uma estatística. Nos Atos dos Apóstolos, não sei quantas vezes, não sei se é 12, alguma coisa assim, fala sobre pessoas sendo cheias do Espírito, ok? Me parece que somente 3 vezes essas pessoas, agora cheias do Espírito, falam em línguas. 3. Pentecostes, os discípulos de João, em capítulo 19, me parece, e casa de Cornélio, né? 3 vezes só. Não era comum, nem então, nem naquela época. Pela conversa lá fora, era todo dia, o dia todo, todos, somente, sabe, de baixo para cima, todo mundo estava falando em línguas. Não é verdade. Primeiro, nem todos tiveram o dom. Ele mesmo pergunta, tem todos o dom de línguas? E a resposta óbvia é, não. E quem não tinha o dom, não era para falar, não era para fingir. É o que nós temos. Não era normal. Nós sabemos hoje que uma pessoa salva tem o Espírito pela palavra. E sem nenhuma exceção. Agora, na prática, você é outra coisa. Se você é salvo, você tem o Espírito. A palavra diz. Não há dúvida. A dúvida ou a questão, se devemos examinar-nos a nós mesmos, se realmente estamos na fé, e uma das formas que devemos verificar é se o Espírito habita. Como é que eu vou saber? Eu ou você? O Espírito habita em mim. Vários. 7, capítulo 7, o irmão falou. Esse homem, Paulo, descrevendo ele mesmo, né? O que eu quero, não consigo. O que eu não quero, eu acabo fazendo. Essa briga, essa luta, esse conflito, como diz Gálatas 5, o Espírito briga, milita contra a carne. E a carne milita contra o Espírito. Esse conflito, essa briga constante entre duas pessoas ou duas naturezas é uma das provas. É uma das provas. O não salvo não tem essa briga, não tem essa luta, não tem esse problema. E é desagradável, e não é fácil, e não é agradável, não. Mas você não deve, se você sentir em você inclinações, às vezes, pensamentos, sugestões, soluções, entre aspas, solicitações, não sei o que mais, no momento de tentação, você sente a vantagem, como seria, você não deve desanimar, você não deve pensar, eu sou terrível. Não, você é normal, você tem uma natureza pecaminosa. Mas se você não sentir ao mesmo tempo uma inclinação para as coisas do Espírito, sua mentalidade não volta a pensar como ele pensa. E ter a mesma atitude dele, a mente de Cristo. E você não tem uma vontade de não pecar. De negar a carne, de dizer não à carne. De apropriar a palavra, de honrar o Senhor, de agradar o Senhor. Tem coisa errada. Somente inclinações, solicitações, convites. Essa é uma natureza só. O salvo não vai perder infelizmente, essas solicitações feitas pela carne. Não vai. Nunca. Mas ele vai aprender a manobrar, manusear, aplicar, apropriar a palavra, as promessas, cada vez mais que ele aprende a andar no Espírito, o que é, o que não é, e optar, escolher, lembrar quem ele é e aplicar os princípios em Romanos 6, 7, 8, Gálatas 5, Efésios 5. Ele vai indicar duas naturezas. No meio das lutas de Paulo, em Romanos 7, ele diz, ok? Eu, no meu homem interior, eu plenamente, perfeitamente, totalmente concordo
com a lei de Deus. Ele está certo, é o que eu quero, é o que eu amo, é o que eu almejo. O homem tem vida, gente. O homem tem vida. A luta nunca vai terminar. Mas não temos que sucumbir, ceder, ser feridos, escravizados. Não temos que obedecer. Ok? Então, uma coisa é essa briga, essa luta. Essa milita entre o espírito e a carne. Ok? Outras. Sim, novas inclinações, novos apetites, novos interesses, novos valores. Novos valores. Coisas que antes não tiveram, agora tem muito valor. Muito interessa. Coisas que antes não trouxeram prazer, agora você tem alegria. Você aprecia, você valoriza, traz uma alegria espiritual. O fruto do Espírito é alegria, entre outros. Ok? Muitos. Comunhão com os irmãos, amor pelos irmãos. Coisas que antes não preocupavam você. Falando um palavrão ou qualquer coisa, vários tipos de pecado, vendo certas coisas, certas programações, certas palavras. Por exemplo, antes alguém usava tomou o nome do Senhor em vão. Faz parte de comunicação humana, né? Faz parte da nossa conversa. Depois de ser salvo, depois de ter vida, depois de ter o Espírito, depois de ter uma nova natureza, depois de ler e meditar, ofende. Você começa a ver a feiura, como é detestável, como não presta, não serve. Você começa a ver coisas corruptas, coisas poluídas. Você começa a ver e valorizar coisas de forma diferente. Cosmovisão, né? Vendo. Tudo que eu estou vendo nesse momento são através dessas lentes de vários graus aqui, né? Então, nós começamos a ter outros óculos, outras lentes, outras maneiras de analisar coisas. Então, tem muitos. Você vê em si ele trazendo a palavra, ele trazendo versículos, avisos, ele avisando, ele corrigindo, ele educando, ele animando, ele confortando, consolando. Você percebe que o Espírito está aplicando o que você está lendo, fazendo sentido. Você está gostando mais da palavra que você nunca antes. Esses são sinais de vida. O Espírito é o Espírito da verdade. Ele que levou Paulo, Pedro, João, Lucas, os discípulos, os apóstolos a escreverem. Foi ele que inspirou. Então, ele, no momento de eu ler, eu vou entender coisas que antes não fizeram sentido. Sabe, esse entendimento vai crescer, vai aumentar. Pode ser aperfeiçoada com princípios de interpretação, sem dúvida, mas outros apetites, outros interesses. Outras preocupações pelos não salvos, pelos perdidos. Eu gosto de ouvir alguém que estamos evangelizando, começar a pensar em meu tio, meu filho, meu irmão, minha esposa, meu marido, começar a preocupar sobre outros. Não no sentido farisaico, mas uma preocupação sincera, porque está vendo sua própria condição espiritual de morto em seus delitos, como o irmão orou, e agora está vendo, se eu estou perdido, se eu estou condenado, se eu estou no caminho largo, então ele também, ela também, ele também. E há uma preocupação, um desejo de talvez fazer estudo, de convidar, de orar por tal pessoa. Se o Espírito não habita em você, você não é nada dele, diz o apóstolo. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
verifique. Cabe a você, não cabe a mim. Eu tenho que me examinar. Cabe a você. O Espírito está presente na sua vida? Agindo, trabalhando? Não, talvez você não é um gigante na fé, talvez você não é sabe, John Edwards ou Spurgeon, ou você não é não estou falando de um gigante de 50 anos na fé. Claro, você está começando, mas você percebe inclinações, pensamentos, valores, interesses, objetivos, ofensas, detestando o pecado, gostando e amando a verdade, a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus. E um grande sinal de vida, sabe o que é? Romanos 6, 7, 8. Eu quero ser salvo do poder do pecado. Não somente eu não quero sofrer eternamente. Nem demônio quer sofrer eternamente. Concorda? Isso não é sinal de vida. É uma coisa sadia, se for uma convicção do Espírito, pela palavra, uma preocupação, ótimo. Mas ninguém quer sofrer eternamente. Mas somente alguém com uma nova natureza, que tem o Espírito Santo, que tem vida, quer ser salvo do poder do pecado, dos vícios, de substâncias, de coisas, de pensamentos, de olhares, de imoralidades, de impureza. Somente o salvo. Não vai se satisfazer com somente eu sou salvo, estou perdoado, estou indo ao céu, pronto, estou satisfeito, é só isso. Não. Ele começa a detestar suas palavras, palavrões que antes não era. Olha para aquele, talvez algum objeto, algum líquido, bebida, substância, pensamento, maneira de olhar, ou maneira de pensar, ira, raiva, preguiça, inveja, sabe? E o Espírito começa a convencer, mostrar a seriedade, a feiura dessas coisas, e a pessoa diz, eu concordo, quero tirar, não quero mais. Não defende. Ele quer ser salvo do poder do pecado. Ele quer ser salvo do cometer, do pensar o pecado. Ok? Esse é um sinal de vida, que vem juntamente com aquela sensibilidade. Examine-se a si mesmo, se realmente estáis na fé. Quem tem o Espírito é salvo. Quem não tem, não é. Ok? Ele vem, como nós notamos, de uma vez, não vem em medidas, não vem parcialmente. O que é parcial, nunca vamos ter mais do Espírito em termos de uma pessoa. Você não pode dividir uma pessoa, concorda? Uma pessoa é uma pessoa. E ele vem, e ele é uma pessoa. Pessoa divina, pessoa de Deus. Mas o que é parcial nesta questão não é uma parte dele que vem, mais dele. Ele não vem mais. A questão é de influência, é de ministério, é ele trabalhando. O que falta não é eu preciso mais do Espírito. Devemos parar de pensar em cantar hinos e coros e eu não sei o que mais. Vem, o Espírito vem. Não, para. Esse não vem de Romanos 6, 7, 8. Não tem nada a ver. Ele está presente, ele está querendo que você acorde, que você leia Romanos 6, 7, 8, Gálatas 5, Efésios 5, e você entende quem ele é, o que ele quer, sabe? E você, sabe, reconheça a autoridade dele, a soberania dele, a vontade dele, o ministério dele, a influência dele. Ele está esperando você. Você não tem que esperar ele. Não temos que ficar em Jerusalém esperando o Espírito vir. Ele já veio. A questão é eu estou entristecendo, resistindo, ignorando ou ignorante do seu ministério e sua pessoa. O problema está comigo, a limitação não é ele. Ele vem, ele está presente instantaneamente no momento da minha conversão e sua.
A questão não é eu ter mais dele. A questão é o quê? Ele ter mais de mim. Autoridade, influência, pensamento, a honra, reverência, obediência, submissão, conscientemente, deliberadamente, habitualmente, ouvindo, escutando, cooperando, concordando, dizendo amém, amém. O Senhor está certo, o Senhor está certo. Não vou, não vou, não vou, ou sim eu vou. Quando não é somente negativo, ok? O Espírito Santo habita em você. Você vê, você tem sinais de vida. Ok. Vamos prosseguir. Alguma pergunta ou dúvida? Deu para entender? Você não precisa de mais dele. Ele está esperando e almejando ter mais de você, em termos de acesso nos cantos, nos quartos fechados, guardados, trancados, de onde nós guardamos pecados escondidinhos, bichos de estimação, atitudes, mentalidades, sabe? Ele está esperando. Quem está limitando o ministério dele, em todo sentido, sempre sou eu, não é ele. Ele quer fazer mais. Sempre quer mais. E até o dia da minha morte ou sua, ele vai querer fazer mais e mais e mais. E uma vez que ele consegue uma área da minha vida onde eu preciso trabalhar, ele vai mudar para outra. E para outra. Até o dia da minha morte. Existe um certo sentido, não chato, ruim, mas um sentido que o Espírito nunca está satisfeito. Concorda? Nunca. Ele é bondoso, ele é benigno, ele não nos mostra a feiura da nossa pessoa, nosso ser, nosso caráter, de uma só vez, senão nós iríamos pensar em nos matar. Mas não devemos subestimar, não devemos esquecer. Ele quer mais santidade, mais seriedade, mais sinceridade, mais acesso, mais submissão, mais poder, mais influência na minha vida até o dia da minha morte. Eu não devo ficar satisfeito com o progresso, o que eu estou vendo em certas áreas da minha vida hoje. Progresso, mais e mais e mais. Ok? Bom, então, versículo 10. Se, porém, Cristo está em vós, se, de suposição, não de dúvida. Se, então, já que é o caso, já que tenho o Espírito, Cristo está em vós. Está vendo como é a mesma coisa ter o Espírito, ter Cristo em vós, o corpo humano, né? O corpo, na verdade, está morto, o sujeito à morte está morrendo. Eu fiz 66 na sexta. A gente percebe, né? O corpo está morrendo. Não é o mesmo corpo de 20 anos, de 40 anos, de 50 anos atrás. A gente percebe, né? O corpo está sujeito à morte, está morrendo. Está enfraquecendo, está envelhecendo, está adoecendo. É normal. Essa é a realidade de vida aqui na Terra. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. O pecado entrou mas o Espírito, e eu creio que ele está falando aqui sobre o Espírito humano, nosso Espírito é vida, ou vivo, né? Por meio do Espírito, por causa da justiça. Se você ler outras versões, às vezes eles colocam Espírito com A ou E maiúsculo, pensando que aqui no versículo, mas o Espírito, falando do Espírito, o Espírito Santo. E eu não tenho feito muito
muito estudo nesse sentido. Vamos para 11, vamos lá. Se, de novo, habita em vós o Espírito, é condicional, sim. Nós que temos o Espírito. Se habita em vós, ou já que o Espírito habita, se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seria o Espírito de Deus. Esse mesmo Espírito de Deus que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos no terceiro dia, ele também vai vivificar o vosso corpo mortal num dia distante, talvez não tanto, um dia futuro. Ele também vai vivificar o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Agora estamos falando sobre justificação, santificação ou glorificação. O nosso corpo mortal que vai morrer, tá? Glorificação, não é? Ou sendo vivos da vinda do Senhor Jesus, de qualquer forma, o corpo vai ser glorificado, não vai? Vai ser transformado. Eu não vou nesse corpo de 66. E você não vai no céu. Sabe, esse corpo que está sujeito à morte, sabe, por causa do pecado. Está falando sobre um dia futuro, a terceira fase, salvos da própria presença do pecado aqui e levado para outro lugar, outra existência, outra fase, a terceira, a fase de glorificação. Ok? Bom, o tempo já... vamos parar por aqui. O Senhor ajudando, a próxima vez vamos ler a partir do versículo 12. Vamos ler tudo, mas vamos estudar a partir do versículo 12. Verifique se que você tenha o Espírito. Sinceramente, desliga a maldita televisão, jogo, não sei o que mais, senta a sós, longe de... Pense. Pega sua caneta, ou lápis, ou qualquer coisa, pega um papelzinho, provas que eu vejo na minha vida. Se eu tivesse que provar, não para você tanto, mas se eu tivesse que provar para mim, sem a menor dúvida que o Espírito Santo habita em mim e tem ministério, está agindo, está trabalhando, está em mim. E vai notando atitudes, mentalidades, interesses, valores, objetivos, o que você odeia, o que você ama, o que você quer, o que você não quer, seu relacionamento com o pecado, seu jeito, sua mentalidade, não é? Sua mentalidade, como é que você vê e considera, avalia as coisas? Minha mente é diferente nesse sentido, sabe? Minhas atitudes, meus pensamentos, meus valores, o que eu amo, o que eu odeio. Veja, pense. É um exercício espiritual, exige um pouquinho, mas vale a pena. Vale a pena. O Espírito está tendo em você, em sua vida, a liberdade que Ele quer, que Ele merece. Vamos ler a partir do versículo 12. Um dever de casa. Dever de casa. Versículo 13. 12 diz assim: pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas olha só essa frase aqui. Se, pelo Espírito, mortificardes, ou fizer morrer os feitos, as obras do corpo, certamente vivereis. Eu vou fazer a pergunta na semana que vem, o Senhor ajudando. Como é que o salvo faz morrer as obras da carne? É muito fácil passar por cima dessas frases. Oh, que bonito, oh, que chique, que rico. Mas como é que o salvo, na prática, o dinâmico,
O que ele faz para que essas obras da carne, os feitos da carne, morram. Na prática, aqui agora, segunda-feira, ou eu voltando para casa no trânsito, ou chegando em casa em relação à minha esposa, ou qualquer coisa, como é que o que eu tenho que fazer para fazer morrer as obras da carne? A prática. Irmãos, muito obrigado mesmo.